Atlético Mineiro tenta a contratação de Luiz Araújo, faz proposta milionária e o Flamengo define o futuro do atacante. Torcida pede contratação do uruguaio Darwin Núñez do Al Hilal. Mengão chegou a sondar a situação do atleta, mas se assustou com os valores. John Arias quebra o silêncio e diz por que recusou o Flamengo e fechou com o Palmeiras. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Nosso segundo conteúdo desta sexta-feira, mais conhecida como Sexta-feira de Carnaval, 13 de fevereiro. Olha, a informação mais importante que viralizou na tarde de hoje foi que o Atlético Mineiro tentou a contratação do atacante Luiz Araújo do Flamengo. Porém, o clube rubro-negro não quer vender o jogador de 29 anos e bateu o martelo. O Atlético Mineiro apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, mas o Flamengo recusou na hora. Boto entende que Luiz Araújo é um jogador importante e quer manter o jogador no elenco em 2026. Aliás, tem até o aval do técnico Filipe Luís. O jogador foi um pedido do Sampaoli, que acabou demitido do Atlético Mineiro, né? Mas, mesmo com a demissão do Sampaoli, Paulo Brax, que é o diretor de futebol lá do Galo, está tentando aí a contratação. Eles não desistiram mesmo com a recusa do Flamengo. O Luiz Araújo vê com bons olhos a transferência para o Atlético Mineiro, mas o Flamengo não quer negociá-lo. Ele tem contrato com o Mengão até o fim de 2027, está nos planos do técnico Filipe Luís. Luiz Araújo chegou ao Flamengo em 2023, soma 151 jogos, 23 gols, 20 assistências com a camisa rubro-negra. Mesmo sem ser titular, ele é um atacante muito, mas muito importante. Participa de gols, dá assistência e faz gols. Ele desfalcou a equipe nas últimas 3 partidas por conta de um problema na coxa direita, mas já voltou a treinar, inclusive voltou a treinar hoje, e deve ser relacionado para o compromisso de domingo contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, até porque amanhã o técnico Filipe Luís tem uma última atividade para fechar aí o time e o Flamengo deve entrar com uma equipe alternativa, já visando o compromisso de quinta-feira na Argentina contra o Lanús. É o primeiro desafio da Recopa Sul-Americana 2026. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você que me acompanha. É opinião, tá? Eu acho que o Flamengo vender o Luiz Araújo agora seria um erro enorme. Por quê? É um jogador raro no mercado. Ele entrega gols, assistências e participa de muitos gols, né? É um atacante agudo. E o Flamengo não teria como repor, né, um jogador à altura. Onde é que o Flamengo vai encontrar um jogador parecido, né, com as características do Luiz Araújo? Se está aí penando para contratar um atacante, não consegue, né? Que dirá um ponta, né, que é habilidoso, chuta bem, bate muito bem na bola, né, dá muitas assistências, participa de muitos gols. Esse é o primeiro tópico aqui do meu comentário. Segundo, vender para o Atlético Mineiro seria uma burrice do Flamengo, né? Aliás, não tem que facilitar saída de jogador, venda de jogador para clubes brasileiros. Primeiro que você está reforçando um rival direto nas competições daqui. E segundo, que quando o Flamengo vai tentar contratar jogador de clube brasileiro, os caras fazem de tudo para não liberar. Foi assim com o Atlético Mineiro, né? Lá quando o Flamengo tentou a contratação do Alan lá atrás, né? Isso é bom lembrar. Foi assim com o Cruzeiro, quando o Flamengo tentou tirar o Caio Jorge de lá. Flamengo já tentou tirar diversos jogadores de outras equipes, né? Foi assim com o Marcos Antônio do São Paulo. Então, assim, os clubes brasileiros, eles dificultam ao máximo negociar, vender atletas para o Flamengo, porque eles veem o Flamengo como grande adversário
do futebol aqui sul-americano, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Então por que o Flamengo vai facilitar a saída de um bom atacante, né? Porque eu considero o Luiz Araújo um bom atacante, apesar de não ser titular. Já teve fases incríveis no Flamengo, teve altos e baixos, né? Inclusive passou por algumas situações de lesão, mas é um jogador importante nesse processo, nessa temporada longa de 2026, um ano atípico, um ano de Copa do Mundo. Teremos aí muitos jogos, um trepado no outro. Eu não negociaria o Luiz Araújo para clubes brasileiros. Agora, se o Flamengo quiser negociar o Luiz Araújo para clubes, né, lá de fora, por exemplo, o Cruz Azul, né, do México demonstrou interesse no Luiz Araújo, o Flamengo barrou, né, recusou aí a proposta. O próprio Cruzeiro tentou a contratação do Luiz Araújo, o Flamengo tentou aí envolver o atacante num modelo de troca com o Matheus Pereira, o Cruzeiro embarreirou. Então, assim, é muito difícil quando o Flamengo vai tentar contratar algum jogador no futebol brasileiro. Os clubes dificultam e muito. Por que o Flamengo tem que facilitar? Então eu não negociaria. Não é só o caso do Luiz Araújo, tá? Qualquer jogador que for importante para o elenco, para o processo, para a filosofia de jogo do técnico Filipe Luiz, eu não negociaria com nenhum clube brasileiro. Fechava a porta, aliás, botava um aviso. Não vendemos jogadores para clubes do Brasil. Agora, se quiser emprestar para o jogador ganhar ritmo, experiência, aí é outra coisa. O Flamengo está emprestando, não está vendendo. Agora, nesse caso aqui, o Atlético Mineiro, isso aqui ainda é uma afronta, né? Você fazer uma proposta de 5 milhões de euros, isso não dá nem 40 milhões de reais, né, para o Luiz Araújo. 5 milhões de euros dá 31 milhões de reais. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O Atlético Mineiro não desistiu da contratação do Luiz Araújo e promete aumentar a proposta, mas, olha, eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai novamente recusar a proposta do Atlético Mineiro. Inclusive, falei com uma pessoa do Flamengo, disse o seguinte, olha, não tem a mínima possibilidade do Luiz Araújo deixar o Flamengo, né? A mínima. Ele é muito importante, Filipe Luiz gosta muito dele. Agora, o torcedor se pergunta, por que o Luiz Araújo é importante, que o Filipe Luiz gosta tanto dele e ele não atua, né? Simplesmente ele não tem aí uma regularidade na equipe. O torcedor cobra também esse lado, né? Assim como outros jogadores que têm muitas chances, muitas participações. Eu vou só citar um exemplo aqui para não falar dos outros, tá? O Plata tem muitas oportunidades com o técnico Filipe Luiz, né? Muitas. Inclusive, quando está em campo, é o último a ser substituído. Eu não vejo essa mesma boa vontade com o Luiz Araújo. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante pra gente. Aliás, a sua opinião é a mais importante aqui pra gente do canal Rafa Melo. Bom, depois dessa informação do Luiz Araújo, eu vou falar sobre o mercado da bola. Eu nem ia falar sobre esse assunto, gente, porque não tem nada. Mas aí me perguntaram, eu recebo muitas mensagens no direct, no contato. Ô Rafa, e o Darwin Núñez, o que está acontecendo? Porque está sendo o assunto mais falado, né, dos últimos dias aí, o Darwin Núñez, porque a torcida vem pedindo a sua contratação, e aí eu vou explicar por quê, né? Por que a gente chegou nesse ponto, né, de falar do Darwin Núñez. E quando eu falo a torcida, eu não estou aqui generalizando, né? Eu estou falando uma parte da torcida vem fazendo barulho nas redes, pedindo a contratação do Darwin Núñez, uruguaio, que atua no Al Hilal. E aí, após uma publicação da TNT destacando que o atacante pode perder espaço com a chegada de Karim Benzema, a nação rubro-negra tomou conta dos comentários e passou a pedir a contratação do uruguaio pelo Flamengo, né? E aí a gente tem aqui até alguns comentários. Vem ser feliz no Mengão. Flamengo não tem que perder essa oportunidade. Vem pro Flamengo, monstro. Alô, Flamengo, e aí, bora? Alô, Boto, tá de olho aí do Darwin Núñez? Alô, Arrasca, faça aí o trabalho. Pega o telefone. O Darwin Núñez é daquela galerinha ali do Uruguai, né? O Flamengo, segundo o jornalista Mauro César Pereira, chegou a sondar a situação do atacante, mas se assustou quando soube os valores. O Darwin Núñez pediu 8 milhões de reais por mês. 98 milhões de reais por temporada para jogar no Flamengo. E aí o que o Flamengo fez? Valeu, Darwin Núñez! Muito obrigado! Boa sorte na sua carreira aí e tudo de bom.
Não tem, gente. 8 milhões de reais por mês aqui no futebol brasileiro seria a maior loucura. Nem se ele fosse o melhor jogador da atualidade. Como é que você vai pagar 8 milhões por mês? Você já tem uma folha salarial astronômica, né? E aí você todo mês pagar 8 milhões para um jogador, sendo que um jogador só não resolve tudo, né? Porque o futebol não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Então o Flamengo se assustou com os valores, agradeceu, né? Fez lá a sua sondagem. Porém, o atacante de 26 anos, ex-Liverpool, tem o sonho de disputar a Copa do Mundo. Para isso, o jogador precisa jogar. Com o jogo vem a técnica, o ritmo, né? O físico, e tudo isso é impecável. Entretanto, o seu clube, o Al Hilal, por medo de perder o Marcos Leonardo, o que o Al Hilal fez? Inscreveu o Marcos Leonardo no campeonato saudita, que é como se fosse o campeonato brasileiro aqui pra gente, e tirou o Darwin Núñez da lista, porque eles estão lá entupidos de estrangeiros. Já estourou a cota de estrangeiros. Então, assim, eles têm que colocar e deixar sempre um ou dois de fora. E aí, nesse caso, o que eles fizeram? Deixaram o Darwin Núñez de fora do campeonato saudita. É como se o Flamengo contratasse um jogador de seleção e estourasse o número de estrangeiros, e deixasse ele de fora do campeonato brasileiro. Mas ele poderia jogar a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Mas o Brasileirão, né, que é a competição mais difícil, são 38 rodadas, é o ano todo, ele ficasse de fora. É só para o torcedor ter uma ideia, só um exemplo. Com isso, o Darwin Núñez só pode disputar a Champions Asiática. E aí disputaria 5 jogos, apenas 5 jogos até a Copa do Mundo. E aí, meu amigo, a situação pode complicar e muito para o Uruguai. Por quê? O Marcelo Bielsa está atento a tudo, ele é o técnico do Uruguai. Se o jogador fizer 5 joguinhos até a Copa do Mundo, fatalmente ele não vai para a maior competição de seleções do mundo, né? Não vai para a Copa do Mundo. Porque ele tem que estar jogando, ele tem que estar com ritmo, ele tem que estar fazendo gol, ele tem que estar... Quem não é visto não é lembrado. E agora o Darwin Núñez está numa enrascada, porque no Al Hilal ele não vai conseguir mostrar o seu futebol, o seu potencial para o técnico Marcelo Bielsa. Inclusive informações aí dão conta de que ele já teria ligado para o Marcelo Bielsa. O Peñarol fez aí uma sondagem, assim como o Flamengo. Bom, resta saber se os próximos passos o jogador mudará de ideia ou se vai continuar pedindo 8 milhões de reais por mês para deixar o Al Hilal. Até uma rescisão contratual com o clube árabe não está descartada. Então vamos ver aí o que vai acontecer. O torcedor vai pedindo a contratação do Darwin Núñez, porém o Flamengo se assustou aí com a pedida do uruguaio. Bom, para a gente fechar, John Arias quebrou o silêncio. Ele foi apresentado no Palmeiras. E aí muita gente vai falar assim, porra, Flávio, esquece esse assunto, pelo amor de Deus, já é passado. Eu esqueço, gente. Eu prometo que é a última vez que eu vou falar de John Arias aqui no canal. Mas ele falou do Flamengo, é algo relevante. Ele falou por que recusou o Flamengo e escolheu o Palmeiras. John Arias acabou de ser apresentado no Palmeiras e ele falou sobre essa recusa do Flamengo. De fato, o Flamengo fez uma consulta / proposta, né? Mas ele foi para o Palmeiras. Ele disse isso aqui, ó. Nada mudou, eu tenho um respeito muito grande pelo Fluminense, o futebol é dinâmico, o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Só que, por respeito ao Fluminense, eu recusei o Flamengo. Ai, ele não veio pro Flamengo com medo da torcida do Fluminense, a verdade é essa. Só que aconteceu algo talvez pior, né? Porque o torcedor do Fluminense, ele quer rasgar a história do Arias que ele teve no Fluminense. Tem torcedor do Fluminense que nem lembra mais que o Arias passou por lá. Tem torcedor do Fluminense que ofendeu a honra, a moral, xingou a família do Arias. Todo mundo. Eu conheço vários tricolores, tá, gente? E é a maioria. É assim, 99% da torcida do Fluminense contra 1. 99% da torcida do Fluminense odeia o Arias. E 1% releva, mesma coisa que nada e tal, e tudo mais. Por quê, gente? Porque ele deu a palavra
que estava saindo do Fluminense para realizar um sonho de jogar na Europa. E quando voltasse ao Brasil, só jogaria no Fluminense. E o homem tem que ter palavra. E ele não teve. Ah, mas eu não fui pro Flamengo. Problema. Foi pro Palmeiras. Imagina Palmeiras jogando contra o Fluminense dentro do Maracanã. Imagina o que o Arias vai ouvir. Então eu acho o seguinte, ele não tem que se preocupar com o Flamengo não, cara. Eu acho que ele tem que se preocupar com a torcida do Fluminense. Porque ele deu a palavra ao Fluminense, ele não deu a palavra ao Flamengo. O Flamengo, como qualquer outro clube, foi lá e fez a proposta. Ah, por uma identificação que eu tenho com o Fluminense, eu fui pro Palmeiras, eu não fechei com o Flamengo. Então tá aí, ele explicou isso na coletiva, acho que foi a primeira pergunta, né? Aí ele já falou, pô, já assim, já de cara? E respondeu, e agora tá lá no Palmeiras. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa resposta de John Arias, né? Explicando o motivo aí da recusa à proposta do Flamengo. Bom, vida que segue, vamos virar essa página, vamos falar mais do John Arias aqui, até porque não interessa, a não ser que seja alguma coisa relevante, né, e que for ligada ao Flamengo, algum jogo do Flamengo, alguma disputa, que aconteça alguma coisa no campo, na bola, aí a gente volta a falar. Bom, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!